Olá, estamos começando mais um Espaço Comunitário, um programa voltado para a cidadania e as boas iniciativas que acontecem aqui na cidade de Taubaté. No programa de hoje vamos receber Flávio Itajubá, que leva arte e cultura para as ruas da cidade e região. Tudo bem, Flávio? Tudo bem? Bem-vindo aqui à TV Câmara. Opa, muito obrigado pelo convite. Sempre é bom falar sobre o assunto aí. Vamos começar falando um pouquinho de você, né? Conta pra gente como foram os seus primeiros contatos com a cultura, assim, com a arte em si. Eu sou de Itajubá, né? Minas Gerais. Daí, lá, quando eu morava lá, eu tive acesso a blocos de escola de samba, algumas coisas assim, né? Mas a parte mais voltada à literatura mais marginal, ligada ao skate, grafite, rap, né? Isso aí eu sempre escutei bastante quando eu morava lá. Aí quando eu mudei para Taubaté para fazer faculdade de arquitetura, acabei tendo o contato com as manifestações culturais tradicionais, né, folclóricas, no caso de cultura popular, como Moçambique, Congada, né, as festas do Divino. E além de estreitar mais o laço com a cultura do hip hop, com algumas coisas assim também. Então, isso aí se deu mais minha aproximação com isso se deu a partir de 1997, 98, que foi quando eu vim fazer faculdade aqui em Taubaté, faculdade de arquitetura na Unital. E hoje em dia, quando a gente fala em Maracatu aqui em Taubaté, na região, não tem como não ligar ao seu nome. Como que o maracatu surgiu na sua vida? Assim, como que o maracatu te conquistou? Então, a gente tinha uma banda, né, que surgiu na época de faculdade, chamada Mulher da Muleta. E na época a gente era inspirado pelos tambores do Chico Science com a Nação Zumbi. E com o tempo, através da banda, foi que a gente se aproximou da Congada do Alto do Cristo, do Moçambique, do Parque Bandeirantes, né, do Mestre Paizinho, Parque São Cristóvão, do Seu Dito Faria. E a gente começou a procurar a essência onde Chico Science tinha bebido para poder realizar o som que ele realizava com a Nação Zumbi, né? No caso, as nações de maracatu tradicionais de Pernambuco. Aí, nesse meio tempo, a gente foi para São Paulo, conheceu o Édero Rocha, né? Que é um dos principais responsáveis pela essa explosão do maracatu fora de Pernambuco. E a gente acabou se tornando amigo e, através dele, a gente teve contato com o mestre Walter, da Nação Estrela Brilhante do Recife, mestre Chacon, da Nação Porto Rico, mestre Gilmar, Estrela Brilhante de Garaçu, mestre Afonso, do Leão Coroado, e vários outros mestres que a gente acabou trazendo para Taubaté para poder ministrar oficinas, e a gente beber um pouco na fonte mesmo da cultura popular tradicional de Pernambuco, né? E a transição da banda que a gente tinha, da Mulher da Muleta, quando a gente fazia shows, a gente entrava tocando no meio do público com os tambores. E isso foi tomando forma e da onde surgiu o grupo de maracatu Baque do Vale, né? Que foi o primeiro grupo de maracatu do Vale do Paraíba, né? Que foi fundado em outubro de 2004. E isso aí a história só foi crescendo e hoje em dia tá aí, tá do tamanho que tá, né? Tá. E como que foi o momento assim que você percebeu que você poderia ser um agente de transformação social através da arte, assim, do maracatu? Foi quando eu parei para pensar que a arte do maracatu tinha mudado a minha vida, né? Porque assim como grande parte da maioria dos jovens de hoje, eu também vivi em situação de vulnerabilidade social, né? Quando eu morava em Itajubá. Eu não sou de uma família que tem dinheiro, nada, né? O pessoal muito humilde, assim, também. E lá você acaba convivendo com tudo quanto é tipo de gente, né? E quando eu mudei para Taubaté, você acaba convivendo com outra camada da população, no caso no meio universitário, mas mesmo assim você está vulnerável a N influências, né? E teve uma passagem que foi muito interessante, foi uma vez que a gente foi tocar com a Congada do Alto do Cristo, na região rural de São Luís de Paraitinga, e foi um menininho na época, né? Hoje já é moço feito já.
e foi com a gente, e eu lembro que eu tava com a minha namorada e eu abracei ela e abraçou a mãe. Eu sentei no chão do ônibus e apoiei na minha namorada, ele fez a mesma coisa com a mãe. A hora que eu vi, instintivamente, o moleque estava reproduzindo os meus gestos. Aí naquele momento eu passei a repensar as minhas atitudes e como eu poderia ser influente na vida de outras pessoas, né? Aí a coisa foi acontecendo naturalmente, né? Na época a gente morava em Tremembé e a gente vinha para Taubaté fazer as primeiras oficinas de maracatu que aconteceram em espaço público aqui, na época na Praça da Eletro. E era só um cara que tocava com a gente que tinha carro, o Avelino, e no carro dele cabia X tambores, e o restante ia vir como? Então a gente levava até o ponto de ônibus, um cara entrava no ônibus, que a gente não tinha dinheiro para pagar passagem para todo mundo, e esse cara trazia alguns tambores no ônibus e o restante a gente trazia nas bicicletas, de Tremembé até Taubaté. E começamos a fazer os primeiros batuques de quinta, né, que a gente chamava, na Praça da Eletro, e a história começou a ter, a não ser só o agente que passa o conhecimento, o qual a gente absorvia dos mestres de maracatu e da própria vivência com a cultura popular, mas também a história de ocupação de espaço público. E aí você contou pra gente um pouco, foi Mulher da Muleta, depois o Baque do Vale, e como que foi essa transição até chegar no Cultura da Kombi? Então, aí como eu te falei, a gente trazia as coisas na bicicleta, né, nessa época. E na época que a gente trazia de bike, o meu sonho era ter uma bike cargo. Porque eu tinha uma bike que tinha só um bagageiro atrás, então eu conseguia trazer um tambor amarrado ali e outro vinha pendurado em mim e tal. Aí eu falei, mas se eu tivesse uma bike que daria para carregar ali atrás, na frente também e tal. Eu falei, não, mas peraí, vamos sonhar mais, né? Aí, um dia, pós um batuque de quinta, numa roda de cerveja, assim, com os amigos, aí deu a ideia do Cultura na Kombi, né? Aí, a partir desse momento, eu comecei a canalizar energia para que isso acontecesse, né? E na época eu comecei a trabalhar na prefeitura de Taubaté, no programa Metra, aí comecei a juntar dinheiro nessa época, para poder realizar o sonho de comprar uma Kombi, né? Mas meu dinheiro não dava para comprar uma Kombi, daí eu comprei uma Variante, 74. E com o tempo, a Variante já tinha um bagageiro, já carregava um tanto bom de instrumentos e tal, mas depois de um tempo apareceu uma Kombi, que no caso a Raquel, né, a pessoa que estava sempre ao meu lado, falou assim, não, você não vai pegar essa Kombi, que era uma Kombi muito velha, muito bagaçada. E eu falei assim, eu vou. Aí comprei a Kombi. Ela não tinha escapamento, ela não trancava, ela era horrível, o assoalho Mas a gente foi transformando e essa Kombi sempre carregando muito tambor, carregando bastante gente, indo para cima e para baixo. E com o tempo a Cultura na Kombi foi se formando, né? Foi acontecendo, foi se estruturando, né? E acabamos nesse meio tempo fazendo N atividades muito legais, não só ligadas à cultura popular, como o maracatu, mas também a diversas oficinas onde se falam de outras linguagens, né, além da cultura popular tradicional. A nossa estagiária Nathalie Oliveira, ela fez uma matéria interessante sobre o nosso próximo tema aqui do nosso bate-papo. Vamos acompanhar. Que Taubaté é uma cidade repleta de nomes consagrados no mundo das artes, isso a gente já sabe. Mas o que vem chamando a atenção é o grande número de artistas independentes que estão atuando fora dos palcos das escolas e das TVs. Os coletivos artísticos, como são chamados, estão cada vez mais presentes nas páginas da internet, nas ruas e nas praças, transformando o meio urbano em uma grande exposição. O coletivo é um grupo de pessoas ligadas à arte, a diversas vertentes da arte, dança, teatro, canto, pintura, enfim, e também de pessoas ligadas à produção da cultura, né? Então, não necessariamente artista, mas uma pessoa que está ligada ali a um ativismo mesmo, né? Uma ideia que ela quer levar através daquilo. Fugindo da linguagem acadêmica, os coletivos tornam a cultura cada vez mais acessível, visando sempre o bem comum.
Eu penso que é importante entender os coletivos a partir da dimensão política. Eles retomam um ideal de vida comunitária e mais centrada na realização coletiva do que na realização individual e somente na dimensão do consumo e do trabalho voltado para produzir. Então isso era típico dos anarquistas do século XIX, foi retomado com os hippies e libertários da metade do século passado e agora tem um novo formato que são os coletivos. Muitas vezes movidos pela arte marginal, os coletivos possuem veia política e têm como objetivo atingir o maior número de pessoas que puderem, principalmente aquelas que estão à margem da sociedade, usando de iniciativas colaborativas e voluntárias para espalhar cultura por onde passam. Esse movimento vem de que compreendeu-se hoje de que quem está à margem não é bandido, né? Porque só de você dizer quem está à margem soa diferente do marginal. Porque a gente se acostumou com essa visão de, tipo assim, o marginal é o bandido, né? É aquele que rouba, aquele que trafica, entendeu? Aquele que está errado na sociedade. E não, o marginal é quem está à margem. E como eu sempre digo nos lugares onde eu vou, quem está à margem observa, constrói um barco, quem está na correnteza se afoga. Né? E é isso que os jovens têm buscado e acredito que seja por isso que essa busca. Né? Eu vejo quem está na correnteza procurando nadar para chegar à margem hoje em dia. E na fanpage de vocês no Facebook, né, logo na descrição, diz que Cultura na Kombi é um projeto sociocultural formado por um coletivo de artistas. Foram basicamente esses motivos que a Nathalie mostrou para a gente na matéria que fizeram vocês decidirem escolherem ser um coletivo? Então, ali até passou umas imagens, né, da época que a gente fazia a batucada na praça, no Parque Dr. Pereira Barbosa, né, na Praça Rodoviária Velha, tudo. A ideia é o seguinte, a gente ainda não alcançou o nosso objetivo, né? Porque eu acho que o dia que a gente alcançar o nosso objetivo atual, ele já vai ter mudado e a gente já vai estar procurando fazer outra coisa, né? Porque quando a gente se mantém estático e acha que conquistou, a ideia do movimento é morrer quando isso acontece, né? Então a gente sempre está buscando uma coisa a mais, né? E a ideia é colaborar, às vezes até fazendo o papel da esfera pública, que seria da Secretaria de Turismo e Cultura, por exemplo, que é de promover ações culturais, né, socioculturais, como há um tempo atrás a gente fez a revirada cultural na quadra da Unidos do Parque Aeroporto. Porque teve a virada cultural, alguns artistas de Taubaté não ficaram sabendo nem do edital que era para poder participar, e a gente fez a revirada cultural, onde só se apresentaram artistas da região. A gente trouxe apenas um pessoal de São Paulo, né, do que o pessoal do África Viva, o Luiz Quinogawa, tudo. Mas foi um evento maravilhoso, onde a gente não teve uma briga, um problema de ninguém se alterar. Aí a gente teve hip hop, artes plásticas, teve MPB, samba, maracatu, rap, jongo, então foram as mais diversas vertentes e como aquilo foi produzido não só pelo Cultura na Kombi, que teve várias outras pessoas agregaram e somaram muito, né? Como o Bob, o Josué, o pessoal do Arte Raiz, né, o pessoal do Chorando na Feira, que colaborou muito, que são os outros coletivos que estão batalhando e buscando a mesma forma. E a ideia é fazer com que artistas que sozinhos não têm uma estrutura, não têm às vezes como se apresentar, ou precisam de uma força para que isso aconteça de uma forma de uma potência maior. Porque, de certa maneira, a cultura não se faz sozinha. Né? Então. Não tem... E o Cultura na Kombi quer dar esse respaldo para que essas pessoas possam fazer isso, entendeu? Tipo, a gente já deu vou dar um exemplo, uma oficina no Sesc de São José dos Campos, por exemplo, de serigrafia, com o Thiago Domingues, que é um aluno do programa Metra, que aprendeu serigrafia no programa da prefeitura e talvez nunca teria a iniciativa de fazer um projeto e apresentar para um Sesc. E nisso a gente conseguiu levar ele até o Sesc e ele receber por isso e ministrar uma oficina dentro de uma entidade e tal. Então, a Cultura na Kombi é dar o
o berço, a cama, o travesseiro e a coberta para o artista poder dormir tranquilo. Muito legal. A gente precisa fazer um breve intervalo, né? Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para falar mais um pouquinho de arte e cultura popular aqui com Flávio Itajubá. Não sai daí.